Porque uma britânica defende a comida brasileira? Um evento chocante aconteceu. A polêmica do rocambole de cuscuz em uma escola primária de Londres estava abalando a merenda escolar britânica. No centro dessa tempestade estava uma mãe britânica cujo lanche que ela preparou para a filha gerou uma discussão acalorada entre os pais. Acabou mudando a história da merenda escolar primária no Reino Unido. O que exatamente aconteceu lá? A revolução do rocambole de cuscuz criada por uma mãe britânica corajosa será revelada agora. Olá a todos, eu sou Ana, uma dona de casa em tempo integral comum de Londres, Inglaterra. Embora eu me apresente assim agora, minha vida está longe de ser comum. Um dia, aos 16 anos, assisti acidentalmente a uma novela brasileira que mudou completamente o meu destino. Para ser honesta, naquela época eu estava cansada da comida britânica, batatas, feijão e frituras em um ciclo interminável todos os dias à mesa até o jantar do meu desastre aniversário foi um gorduroso fish and chips. Foi naquela noite que, ao mudar de canal, parei numa cena de uma novela brasileira. Uma família inteira estava reunida em torno de uma panela fumegante comendo uma farta feijoada. Ver todos soprando, tomando colheradas de um caldo rico com um prazer intenso e desfrutando da carne me hipnotizou como se eu tivesse sido enfeitiçada. O que mais me chocou foi quando pela primeira vez vi a moqueca baiana chiando em uma panela de barro. A cor azeite de dendê, o peixe e os camarões suculentos misturados com a salsa fresca e o cheiro de alho e leite de cocô comendo com arroz branco. Aquela cena simplesmente despertou meu apetite para um território desconhecido. Que tipo de país tinha uma mesa daquelas? Essa curiosidade simples foi o começo de tudo e aquela pequena curiosidade se estendeu da comida à cultura brasileira. Quando percebi, eu havia me tornado completamente uma Rala Brasil fã de tudo brasileiro. Como uma Rala Brasil, eu queria provar a comida brasileira por mim mesma, mas logo enfrentei a dificuldade da realidade. Naquela época, era realmente difícil encontrar ingredientes brasileiros autênticos no Reino Unido. Eu não desisti. Percorri os pequenos supermercados latinos nos arredores de Londres. Depois de muito esforço, finalmente encontrei azeite de dendê e farinha de mandioca. Tentei fazer acarajé e arroz carreteiro. Para ser honesta, o sabor estava muito aquém do esperado. Era apenas uma imitação grosseira da comida que vi na TV. Mesmo assim, todo o processo de procurar os ingredientes e preparar a comida me fazia muito feliz. Mas meus pais se preocupavam com minha obsessão por um país estranho e meus amigos me perguntavam com desaprovação: o que há de errado com você? No entanto, eu não conseguia parar. Eu estava muito curiosa sobre o Brasil. Então, aos 20 anos, tomei uma grande decisão. Decidi ir ao Brasil pessoalmente. Meus pais quase enlouqueceram. Eles disseram que era absurdo deixar o Reino Unido para ir a um país sul-americano, mas minha mente estava feita. Obtive um visto de estudo de idiomas e finalmente embarquei no avião para São Paulo. A vida no Brasil superou realmente minhas expectativas. A comida deliciosa nem se fala. O calor humano das pessoas e a vibrante cultura das feiras e botecos se encaixaram surpreendentemente bem em mim. Houve até um momento em que me perguntei se eu não teria sido brasileira em uma vida passada. Talvez fosse porque era o oposto do ambiente que eu havia experimentado no Reino Unido. A Inglaterra, com seu clima sempre nublado e cinzento, tinha um ar pesado e uma atmosfera sempre deprimida. Mas o Brasil era diferente. Era um mundo novo, luminoso, apaixonado e saboroso. Eu me esforcei para aprender português na escola de idiomas e também arranjei tempo para trabalhar. Foi lá que conheci meu atual marido, Marcelo. O senhor Marcelo se aproximou de mim quando me viu trabalhando com meu português ainda incipiente, e assim um pequeno encontro se transformou em casamento. No começo, minha sogra estranhou a nora estrangeira, mas quando soube do meu amor sincero pelo Brasil e pela culinária brasileira, ela mesma me
ensinou a cozinhar uma receita de cada vez. Desde o método de fazer pão de queijo até o segredo de uma boa moqueca, e o artesanato de fazer bolinhos de arroz. Foi uma grande sorte na minha vida poder herdar essa habilidade. Mais tarde, nossa filha Nina nasceu e passamos momentos felizes no Rio. Nina cresceu comendo comida brasileira desde pequena. Ela estava muito familiarizada com a mesa que sempre tinha arroz, feijão, sopa quente 3 ou 4 acompanhamentos. Depois de começar a escola, ela comia a merenda nutritiva da escola brasileira. Ela era uma criança com um paladar tipicamente brasileiro. Mas um dia meu marido recebeu uma ordem de transferência para Londres. 15 anos depois eu voltaria para minha terra natal. Eu não sabia se ficava feliz ou com medo. O mais importante é que eu me preocupava. Será que Nina, uma criança que cresceu apenas no Brasil, conseguiria se adaptar à escola britânica? Essa preocupação pairava constantemente sobre minha cabeça. Assim, 15 anos depois, voltei ao Reino Unido. Nossa vida britânica começou ali, mas o que me esperava era algo que superava em muito a minha imaginação. No momento em que pousamos no aeroporto de Heathrow, o ar familiar e estranho encheu meus pulmões. 15 anos se passaram. Londres, a terra natal que deixei aos 20 anos. Naquela época Taiwan parecia estranha, mas agora o Reino Unido parecia estranho. As placas de rua, o sotaque das pessoas, até mesmo o ar frio e o clima. Embora fosse o lugar onde nasci e cresci, estranhamente eu me sentia como uma estrangeira. Nina ficou tensa assim que chegou ao aeroporto. Aos 9 anos, para uma criança que cresceu apenas no Rio, o Reino Unido era um mundo completamente diferente. Embora falasse inglês, ainda era de forma hesitante. Tudo ao redor parecia estranho. O senhor Marcelo, meu marido, foi pro trabalho primeiro. Levei Nina para a nova escola. A arquitetura de tijolos antigos da escola britânica dava uma sensação de solidez, uma atmosfera diferente das instalações claras, limpas das escolas brasileiras. No portão da escola, Nina agarrou minha mão. Suas mãozinhas estavam suadas. Pude ver o quão nervosa ela estava. Primeiro dia passou mais suavemente do que eu esperava. A senhora Anderson, a professora da turma, apresentou Nina aos colegas de classe gentilmente. Disseram que algumas crianças se aproximaram com expressões de curiosidade. Quando chegou em casa, a atenção no rosto de Nina se aliviou um pouco. Ela disse com cautela que estava tudo bem. Só de ver aquela expressão fiquei um pouco aliviada. Problema começou no segundo dia. Nina voltou da escola com o rosto estranhamente sombrio. Perguntei-lhe com cuidado o que havia acontecido, mas obtive uma resposta inesperada. Estou com fome, ela disse. Ela mal tinha tocado no almoço. Perguntei o que ela tinha comido. Nina suspirou profundamente e disse: fish and chips, batatas fritas e feijão enlatado. Cardápio do dia era de comida frita ou enlatada. Para Nina, acostumada à merenda nutritiva da escola brasileira, era claro que seria difícil de se adaptar. Lembrei-me do almoço da escola brasileira. Arroz quentinho, sopa quente e 3 ou 4 acompanhamentos eram o básico. Ovos cozidos ou legumes estavam sempre presentes. Pratos caseiros como vaca atolada ou escondidinho apareciam. Frequentemente um cardápio onde o nutricionista equilibrava cuidadosamente calorias e nutrientes. Nina cresceu comendo aquele tipo de almoço. Mas e o almoço britânico? Para ser honesta, não era muito bom na minha época de estudante. Eu esperava que tivesse melhorado depois de 15 anos, mas parecia não ter mudado muito. Continuava gorduroso e com pouca verdura. Nina voltava para casa com fome todos os dias. Às vezes ela engolia algumas mordidas do almoço. Outras vezes voltava sem tocar em nada. Assim que chegava em casa, abria a geladeira com uma expressão de fome. Senti uma onda de preocupação. Embora tivéssemos que vir devido à transferência do meu marido, foi uma mudança muito repentina para Nina. Uma
Criança que comia tão bem no Brasil não conseguia comer direito aqui. Meu coração afundou. Uma semana se passou e a situação não melhorou. Minha filha perdeu gradualmente sua vitalidade e começou a dizer que não queria ir à escola. Fazer amigos também estava lento. Ouvi dizer que ela costumava sentar-se sozinha durante o almoço na escola. Uma noite, Nina estava chorando debaixo das cobertas. Ela disse que sentia falta dos amigos brasileiros e da merenda da escola brasileira. O mais importante é que ela disse que queria comer rocambole de cuscuz. No momento em que eu ouvi essa frase, meu coração se partiu, mas ao mesmo tempo um pensamento me ocorreu. Rocambo de cuscuz, porque eu não faria um para ela. Eu não tinha ideia do quão surpreendente essa ideia simples traria. Na manhã seguinte, perguntei cautelosamente a Nina: mamãe, vai fazer um rocambole de cuscuz para você? Que tal levar um lanche? Os olhos dela brilharam. Sério? Aquele tipo de rocanol longo e recheado, o que a gente comia no Brasil? O rosto da criança mostrou animação pela primeira vez em muito tempo. Só de ver aquela expressão, tomei minha decisão. O problema eram os ingredientes. Não era fácil comprar os ingredientes autênticos do rocambole de cuscuz em Londres. Fui de carro com meu marido depois que ele voltou do trabalho, para procurar um supermercado latino. Um supermercado brasileiro nos arredores de Londres havia crescido muito em comparação com 15 anos atrás, graças à popularidade da culinária brasileira. Em carne seca, queijo, coalho, coentro, azeite de dendê. Enquanto colocava um por um no carrinho de compras, meu coração estava acelerado. Eu finalmente poderia fazer um rocanol brasileiro decente, embora os preços fossem 2 ou 3 vezes mais caros do que no Brasil, não importava. Às 5 da manhã, fui para a cozinha sem hesitar. Se o rocambole fosse feito no dia anterior, o cuscuz ficaria duro e o recheio sem graça. Só um rocambole feito na hora teria o sabor autêntico. Primeiro, preparei o cuscuz temperando-o com sal e um pouco de azeite de dendê. Piquei a carne seca, preparei o queijo com alho grelhado e cozinhei os legumes. O toque final, a massa de tapioca que eu faria como a camada externa. Ao preparar o rocanol, lembrei-me da minha sogra. Quando ela me ensinou a fazer rocambole, pela primeira vez ela segurou minha mão e disse: o cuscuz deve ser espalhado uniformemente e o recheio deve ficar no meio. Assim, cada mordida terá sabor. Relembrei aquela habilidade e enrolei o rocambole. O rocambole de cuscuz, cuidadosamente embrulhado, brilhava, devido ao azeite de dendê perfumado. Rocanol, 2, 3. Fiz um pouco mais do que Nina precisaria, pensando que talvez os amigos dela ficassem curiosos. Quando Nina acordou, mostrei-lhe o rocambole lindamente cortado e embalado em sua lancheira. A criança sorriu alegremente. Foi um sorriso radiante que eu não vi há muito tempo. No caminho pra escola, a Nina segurava a lancheira como se fosse um tesouro. A imagem dela correndo para o portão da escola, acenando, era diferente de ontem. À tarde, comecei a ficar ansiosa. Será que as crianças achariam estranho? Será que ela seria excluída por causa do rocanol? Todo tipo de preocupação surgiu, mas a expressão de Nina quando voltou para a casa da escola superou minhas expectativas. Ela correu pro hall de entrada animadamente. Mamãe e meus amigos pegaram tudo. No início eu não entendi o que ela queria dizer. Pegaram tudo? Ela foi intimidada, mas Nina explicou que as crianças ficaram muito animadas com o rocambole. Elas perguntaram o que era aquele rolo amarelo e branco, a cor do cuscuz e do queijo, e fizeram fila para pedir uma mordida. No final, Nina só comeu 2 ou 3 pedaços. O resto foi para a boca dos amigos, mas sua expressão era alegre. Ela disse que os amigos acharam delicioso e fizeram uma grande confusão. No dia seguinte, a senhora Anderson, a professora da turma, ligou. Ela perguntou se eu poderia compartilhar a receita do rocambole. A lancheira de Nina havia se tornado um tópico de conversa na sala de aula. A própria
Professor havia provado um pedaço e disse que era realmente excelente. O que foi particularmente surpreendente foi a reação das crianças. Crianças que, normalmente nem tocavam em legumes, comeram sem hesitar o queijo coalho e a carne seca do rocambole. Até a professora se interessou pelo rocambole de cuscuz, ao contrário das minhas preocupações, o rocambole era um sucesso. As crianças e a professora adoraram. Nina finalmente estava se firmando naquela escola. Soltei um suspiro de alívio. Eu pensei que as coisas boas continuariam assim. Até então eu realmente não tinha pensado que um pequeno rocanol traria uma tempestade tão grande. O boato sobre o rocambole se espalhou instantaneamente. Não apenas na turma de Nina, mas crianças das turmas, vizinhas e até dos anos mais velhos, começaram a falar sobre aquele rolo amarelo e branco delicioso. Como eu preparava o rocambole todas as manhãs. Agora no horário do almoço, as crianças se reuniam ao redor de Nina. Nina se tornou uma celebridade na escola. A criança que comia sozinha quando chegou, agora estava rindo, cercada de amigos. Oh, que poderia ser mais feliz para uma mãe? Eu me esforcei ainda mais para fazer o rocambole, mas um dia à tarde, um número desconhecido ligou. A pessoa se apresentou como a representante dos pais, Jessica Miller. A voz dela era áspera e senti um tom de desagrado. Durante toda a conversa. Senhora Ana, ouvi dizer que sua filha está trazendo comida estranha para a escola. Comida estranha? Era o rocambole de cuscuz. Comida brasileira. Esse é o problema. Bufou Jéssica. Outras crianças estão fazendo birra para comer aquilo, implorando aos pais para fazerem rocambole de cuscuz. A escola virou uma confusão por sua causa. Senti-me indignada. Qual é o problema se as crianças gostam? Eu não conseguia entender. Era apenas uma lancheira. A voz de Jéssica ficou mais fria. Você também é britânica, não é? Por que está espalhando comida estrangeira de propósito? Nossas crianças deveriam comer comida britânica. Você é uma traidora. Traidora. Minhas mãos tremiam depois que desliguei o telefone. Eu não sabia se estava com raiva ou magoada. Eu cometi um crime ao preparar o almoço para minha filha. Poucos dias depois, a escola enviou uma notificação oficial solicitando minha presença em uma reunião de pais de emergência. O tema era cultura e diversidade da merenda escolar. A reunião estava sendo realizada por causa do meu rocambole de cuscuz. No dia da reunião, assim que entrei no auditório, todos os olhares se voltaram para mim. Quase não havia olhares amigáveis. A maioria das expressões era estranha ou hostil. Jéssica, sentada na primeira fila, estava me encarando. Quando a reunião começou, Jéssica subiu ao pódio. Recentemente, um tipo específico de comida estrangeira se tornou um problema na escola. O Reino Unido tem nossa própria tradição alimentar. O horário do almoço também é o momento para aprender essa tradição. Se a comida estrangeira inundar nossa identidade, ficará confusa. Alguns pais acenaram com a cabeça. Jéssica apontou para mim e disse, a mãe da Nina sentada ali, você também é britânica, mas é uma britânica que abandonou o Reino Unido, deixou sua terra natal, casou-se com um brasileiro, come comida brasileira e cria sua filha à maneira brasileira. Por que uma pessoa assim voltou para cá? Você quer que até nossos filhos se tornem brasileiros? Sim, você é uma traidora. A palavra traidora cravou-se em meu coração como um prego. Oh, auditório ficou cheio de sussurros. Eu não conseguia dizer uma palavra. Minhas bochechas estavam queimando. Era meu país natal, mas eu era uma traidora. Voltei para casa e chorei muito. Mas, enquanto chorava, pensei: por que estou chorando? É um pecado preparar comida para minha filha. As lágrimas pararam e tomei uma decisão. Eu não podia recuar. Eu tinha que lutar. O problema era como lutar. Faltava uma semana para a próxima reunião de pais. O lado de Jéssica anunciou que apresentaria formalmente uma moção para proibir a entrada de comida estrangeira. Senti-me perdida. Foi então que recebi um telefonema.
Inesperado. Mãe da Nina sou Thomas. Gostaria de perguntar algo sobre o rocambole de cuscuz. Você tem um tempo? Thomas era o nutricionista responsável pela merenda escolar. O responsável por planejar o cardápio das crianças e gerenciar o equilíbrio nutricional. Fiquei curiosa sobre por ele me contatou quando nos encontramos. Soube que Thomas havia ouvido falar da polêmica do rocambole e ficou curioso sobre o alimento. Thomas me pediu a receita e a lista de ingredientes do rocambole. Ele disse que queria analisar a composição nutricional detalhadamente. Eu lhe contei de bom grado. Poucos dias depois, Thomas ligou. Sua voz estava animada. Mãe da Nina, isso é incrível. Os resultados da análise saíram. Você precisa ver por si mesma. Os dados que Thomas me mostrou foram chocantes. A tabela nutricional de um rocanol brasileiro mostrava um equilíbrio de carboidratos, proteínas da carne seca e do queijo, fibras e vitaminas, especialmente o teor de vegetais, embora só tivesse legumes picados e coentro, era maior do que o esperado. Em contraste, qual era a média dos dados da merenda escolar britânica? O teor de gordura era 3 vezes maior do que o do rocambole. A ingestão de vegetais era menos da metade e o teor sal também era muito alto. Thomas disse seriamente gostaria de apresentar esses dados na reunião de pais. Você concorda? Aliado inesperado. É claro que eu concordei. No dia da reunião, o auditório estava mais lotado do que na última vez. Jéssica apresentou primeiro a moção para proibir a entrada de comida estrangeira. O conteúdo era sobre proteger a tradição britânica e que as crianças ficariam confusas. Houve aplausos. Quando ela terminou de falar, Thomas levantou a mão. Como nutricionista, posso compartilhar alguns dados? Thomas projetou os resultados da análise na tela. Uma tabela comparando a nutrição do rocanol de cuscuz com a merenda britânica. Os números não mentiam. O auditório ficou cheio de sussurros. Para ser honesto, o rocambole de cuscuz é um dos cardápios de lanche mais nutricionalmente equilibrados que já vi. As crianças gostam e ao mesmo tempo podem consumir vegetais, proteínas de boa qualidade naturalmente. Isso não é um problema, pelo contrário, é uma oportunidade. A senhora Anderson, a professora da turma, também se levantou. Eu também concordo com o senhor Thomas. Depois que Nina trouxe o rocambole, as crianças da turma ficaram mais felizes na hora do almoço. Crianças que odeiam vegetais comem bem o recheio do rocambole. A atmosfera está mudando, mas Jéssica não recuou. E daí que a nutrição é boa? Este não é apenas um problema de comida, é um problema de tradição. Além disso, pode ser que as crianças estejam achando novidade agora. 1 ou 2 vezes pode ser delicioso, mas se aparecer todo mês, logo enjoarão e não comerão. As opiniões a favor e contra ficaram em impasse. A conclusão foi que uma votação decidiria o resultado na próxima reunião. A vitória estava indecisa. O dia da votação chegou. Eu não dormi bem a semana inteira. Sentia-me constrangida ao encontrar os pais no portão da escola. Quem votaria a favor e quem votaria contra? Era impossível saber apenas olhando as expressões. O lado de Jéssica parecia estar fazendo lobby silenciosamente e eu não podia fazer nada. Na noite anterior à votação, Nina entrou no meu quarto. Mamãe, vai acontecer alguma coisa. Amanhã? Eu não tinha contado à criança em detalhes. Apenas disse que havia uma reunião na escola. Nina perguntou, baixinho, é por causa do rocanol? Meus amigos disseram que as mães estão se reunindo para decidir algo. Meu coração afundou. Os boatos também estavam circulando entre as crianças. Os olhos de Nina estavam tremendo. Mamãe, se eu não levar o rocambole, tudo bem? Assim a mamãe não terá problemas. Quase chorei naquele momento. O que uma criança de 9 anos estava se preocupando? Eu abracei Nina com força. Não, a mamãe vai resolver tudo. Você não precisa se preocupar com nada. Na tarde seguinte, entrei no auditório. As cadeiras estavam
dispostas lado a lado e quase todas ocupadas. A tensão pairava no ar. O senhor, ele, o diretor, presidia. Havia apenas uma moção a introduzir a culinária brasileira como parte da merenda escolar, oficial uma vez por mês. A condição era que, se fosse bem-sucedido, a culinária de outros países seria introduzida sequencialmente. Jéssica falou primeiro. Não é óbvio que as crianças britânicas devem comer comida britânica na escola britânica? Não podemos confundir a identidade de nosso grande império britânico. As crianças ficaram confusas. Houve aplausos. Os apoiadores de Jéssica eram numerosos. Em seguida foi a vez de Thomas, o nutricionista. Ele explicou novamente os dados da análise nutricional da última vez, usando números e dados para explicar, calmamente. A senhora Anderson, a professora da turma, também compartilhou a experiência em campo. Então o diretor olhou para mim, era a minha vez. Levantei-me com as pernas tremendo. Dezenas de olhares se voltaram para mim. Meu coração estava disparado, mas eu abri a boca. Eu também sou britânica. Nasci e cresci neste país. Mas morei no Brasil por 15 anos e aprendi uma coisa muito importante, que comida boa não tem fronteiras. Minha filha teve problemas estomacais, mas cresceu saudável, comendo comida brasileira. Qual que é o problema nisso? É importante proteger a tradição, é claro, mas se houver uma maneira melhor aprender e aceitar lá, não. É também a tradição mais importante. É o que eu penso. O auditório ficou instantaneamente silencioso. Vi algumas pessoas acenando com a cabeça. A votação começou. Foi um simples levantamento de mãos. Enquanto todos prendiam a respiração, o resultado foi anunciado. 47 votos a favor, 44 votos contra. Passou por apenas 3 votos. Foi uma aprovação apertada. O rosto de Jéssica estava pálido. Ela me encarou e disse: "Você me paga. Se falhar, não será só você que passará vergonha. Você pensou em como será a vida de sua filha nesta escola?" Isso não era apenas um aviso. Primeiro almoço brasileiro agora tinha que ser um sucesso. Se falhasse, tudo acabaria ali. A única opção que me restava era o sucesso. Acordei às 4 da manhã, 1 hora antes do despertador. Quase não dormi, simulando centenas de vezes na minha cabeça. Quantos rocamboles devo fazer? A proporção do tempero do carne de sol à acebolada está certa. E se as crianças não gostarem? Acendi as luzes da cozinha e peguei os ingredientes. A carne seca tinha sido tratada na noite anterior e marinada no tempero. Os ingredientes para o baião de 2 também estavam pré-cortados. Os recheios pro rocambo estavam todos prontos. Minhas mãos tremiam. Depois de cozinhar por 15 anos, cortar vegetais parecia estranho hoje. A voz da minha sogra ecoou em meus ouvidos. A comida absorve o coração. Se você estiver nervosa, o sabor também vai piorar. Respirei fundo. Eu comecei isso por Nina. Eu não podia desmoronar aqui. Todas as preparações foram concluídas antes do amanhecer. Decidi enrolar o cuscuz na escola. Se ficasse pronto muito tempo antes, ficaria mole. A carne de sol acebolada e o baião de 2 foram embalados em recipientes e transportados. Quando cheguei à cozinha da escola, Thomas estava me esperando. "Senhora Ana, vamos fazer isso juntos." Thomas e 2 cozinheiros da merenda me ajudaram, salteando a carne em fogo alto, misturando o baião de 2 macio, enrolando o rocambole de cuscuz. A cozinha se encheu do cheiro da culinária brasileira. Um dos cozinheiros fungou: "Que cheiro é esse? É delicioso." É o azeite de dendê e o cheiro do refogado de alho e coentro. A arma secreta da comida brasileira. Eu enrolei mais de 100 rocamboles de cuscuz. Meus pulsos doíam, mas eu não conseguia parar. Em cada um eu coloquei meu coração. Chegou a hora do almoço. As portas do refeitório se abriram e as crianças entraram. A primeira criança parou em frente à bandeja de comida. Seus olhos e narinas se arregalaram ao ver o prato, com rocambole de cuscuz, a carne de sol,
a cebolada e o baião de 2. Uau, o cheiro é tão bom e é tão colorido. Uma após a outra, as crianças fizeram fila. Logo se formou uma longa fila. As crianças pegavam rocambole com expressões de curiosidade. Nina veio com seus amigos. Ela sorriu para mim. Aquele sorriso me deu força. O refeitório gradualmente ficou barulhento. Sons de alegria vinham de todos os lados. Isso é realmente delicioso. Ei, experimenta esta carne. A carne de sol é muito saborosa. O que é essa massa fina? Por que é tão macia? Mais um rocambole, por favor. Os pratos ficaram vazios em um instante. A quantidade que eu preparei quase não foi suficiente. Os pratos das crianças estavam quase todos limpos. Thomas disse animadamente: Sonara, Ana, veja. A lixeira está quase vazia. É a primeira vez que isso acontece. Os dados estatísticos após o almoço foram surpreendentes. A quantidade de sobras foi a mais baixa de todos os tempos. A taxa de consumo de vegetais foi o dobro do normal. A pesquisa de satisfação das crianças também foi esmagadoramente positiva. Ao sair do refeitório, alguém bloqueou meu caminho. O mundo parou. O que ela queria dizer desta vez, mas a expressão de Jéssica era diferente do que eu esperava. Vou ser honesta, ela disse. Meu filho sempre comeu muito pouco. Nunca terminava um prato, mas hoje ele limpou o almoço e fez fila para pegar. Mais uma vez. Eu criei por 8 anos. Nunca soube que meu filho era uma criança que comia tanto. Jéssica fez uma pausa e continuou. Você ganhou. O que precisa ser reconhecido precisa ser reconhecido. Poucos dias depois, Jéssica ligou. Ela disse que o filho não parava de falar sobre o rocambole de cuscuz. Perguntou se eu poderia fazer em casa. Para ele também. Ela me pediu a receita do rocambole. No início pensei que fosse uma piada. Não foi ela quem me chamou de traidora, mas Jéssica disse seriamente. Eu era muito fechada antes. Agora acho que entendo um pouco por você ama tanto a comida brasileira. Naquele fim de semana convidei a família de Jéssica para nossa casa. Fizemos rocambole de cuscuz juntas. Oliver, o filho de Jéssica, ficou fascinado ao enrolar o rocanol. Nina ajudou rindo ao lado. As crianças, que se sentiam constrangidas há algumas semanas, agora eram amigas. O dia da merenda brasileira se tornou um evento regular, confirmado como mensal. Não apenas rocambole de cuscuz, mas também acarajé, pão de queijo e baião de 2. Vários pratos se revezavam. A quantidade de sobras atingia um novo mínimo a cada vez. A taxa de consumo de vegetais das crianças continuou a aumentar. Thomas compilou esses dados e os relatou ao Conselho de Educação de Londres. Pouco tempo depois, o conselho ligou. O responsável disse que queria visitar a escola pessoalmente. Fiquei nervosa novamente no dia da visita do Conselho de Educação, mas a atmosfera era amigável. O responsável observou o local do almoço e, após confirmar a reação das crianças, exclamou: nunca havia um resultado como este. O aumento na ingestão de vegetais é incrível, mas o mais importante é que as crianças estão comendo felizes. Isso é impressionante. O Conselho de Educação fez uma sugestão. Eles disseram que queriam apresentar este caso a outras escolas e perguntaram se eu poderia atuar como consultora. Eu, uma dona de casa em tempo integral, me tornando consultora do Conselho de Educação. Parecia um sonho. Depois disso, escolas em toda Londres começaram a ligar perguntando como eu comecei, como planejei o cardápio, onde comprei os ingredientes. Respondi a todas as perguntas da melhor maneira possível. Visitei algumas escolas pessoalmente e fiz demonstrações culinárias. Nina também mudou muito. A criança que se encolhia quando chegou ao Reino Unido, agora podia apresentar abertamente a cultura brasileira aos amigos. Durante o tempo de apresentação cultural na escola, ela se ofereceu para explicar a culinária brasileira. Os colegas de classe de Nina a chamavam de especialista em comida brasileira.
dia a Nina me disse, mamãe, eu também. Quero ser como você quando crescer. Uma pessoa que ensina as pessoas a cozinhar. Alguém que é boa tanto na comida brasileira quanto na comida britânica. Não seria legal ser essa pessoa? Meu coração se encheu de emoção. Uma criança que encontrou sua identidade entre duas culturas. Era exatamente o que eu esperava. Recentemente, ocasionalmente, lembro-me do dia em que fui rotulada de traidora. Naquela época eu estava realmente magoada e com raiva. Eu só queria dar uma refeição saborosa para minha filha. Porque eu, que também sou britânica, tinha que me tornar alguém que abandonou o país. Mas agora meu pensamento é diferente. Eu era apenas uma mãe comum preocupada com a alimentação de sua filha. Mas esse coração comum foi muito além do que eu imaginava de uma lancheira para merenda escolar. Nada de grandioso. Liguei para minha sogra por vídeo e mostrei-lhe o vídeo das crianças britânicas comendo rocambole de cuscuz com prazer. Minha sogra riu. Nossa nora se tornou uma missionária da comida brasileira na Inglaterra. Os ensinamentos que te dei finalmente valeram a pena. Meu marido, Senhor Marcelo, também estava orgulhoso. Esposa, você sabe o quanto você se preocupava quando chegamos em Londres? Com medo de Nina não se adaptar à escola, com medo de ela não comer bem. Você suspirava todas as noites. Eu vi tudo. Mas agora, Nina é a celebridade da escola e você até mudou a merenda escolar. Minha esposa é incrível. Eu também não sabia que a lancheira de uma filha traria uma mudança tão grande. Ainda faço rocambole de cuscuz frequentemente porque outras escolas me convidam para demonstrações. O processo de espalhar o cuscuz na massa de tapioca, colocar o recheio e enrolar. Minhas mãos já o fazem automaticamente. Um dia quero transmitir o valor da culinária brasileira para mais pessoas. Não apenas no Reino Unido, mas em outros países também. Não tenho grandes planos, ainda assim como estou fazendo agora. Vou fazer isso lentamente enrolando cada rocambole com cuidado porque aprendi que pequenos começos podem criar grandes mudanças. Ocasionalmente, lembro-me da mão quente da minha sogra, quando ela me ensinou a fazer o rocanol. Pela primeira vez, aquela habilidade não posso esquecer. Agora essa habilidade chegou a distante Londres. Um dia minha filha Nina também transmitirá esse sabor e esse coração a alguém sem que a essência perca, porque a profunda sinceridade contida em um rocambole de cuscuz é assim que é transmitida de geração em geração. E eu sou a mãe de Nina e esposa de Marcelo que conta toda essa história. Obrigada por assistir. Como foi a história de hoje? Se você gostou, por favor, inscreva-se, curta e ative as notificações para assistir a mais histórias. M.